Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Então, gente, estou aqui para falar do meme que vocês votaram lá no Instagram. Esse final de semana que passou, eu coloquei lá 2 memes. Perguntei, que meme você gostaria que virasse um vídeo? E vocês votaram, olha aí, ó, o que vocês votaram foi esse aí. Esse meme, ele traz 4 distopias. Pra gente entender o que esse meme quer dizer, a gente precisa saber o que trata esses 4 livros e, primeiro de tudo, o que é uma distopia. Fiz muitas anotações hoje, então segura aí, porque vocês que pediram, né, gente? Eu tive que estudar de verdade muito, então, ó, paciência, já deixa um like. Já deixa um like, porque eu estudei pra fazer isso aqui, hein, gente? Vamos lá, me dediquei. Bom, então primeiro, gente, o que é uma distopia? Distopia é o contrário da utopia. Ah, hein? Que explicação maravilhosa. Gente, a utopia fala sempre, trata de um lugar que nunca vai existir, porque é uma coisa perfeita. A utopia é uma ideia de perfeição. Então, a utopia, ela trata de um mundo perfeito. Ao contrário disso, a distopia trata de um mundo autoritário, opressor e que traz muitas desigualdades. Esses 4 livros que fazem parte desse meme são distopias, elas tratam de um futuro distópico. O primeiro livro que aparece no meme, olha aí, ó. O primeiro livro, então, é 1984, do George Orwell. Ele foi publicado em 1949. E a gente tem como personagem principal desse o Winston Smith, que é um funcionário do Departamento de Documentação do Ministério da Verdade. A função dele nesse departamento é falsificar registros históricos para que esses registros se moldem aos interesses do presente em que ele vive. E esse presente é governado por um líder autoritário, um líder tirânico chamado o Grande Irmão, o Big Brother. Dentro de cada casa existem as teletelas, que também já falei aqui em algum vídeo desses aí, né? Que as teletelas não são para os donos da casa assistirem, são para os donos da casa serem assistidos pelo Grande Irmão. E assim todo mundo vive numa constante observação, num constante controle. Esse controle não é só, e essa opressão não são apenas físicos, são também intelectuais, porque nós também temos a polícia das ideias, que ajuda a fazer uma opressão intelectual nas pessoas. O lema do Grande Irmão, desse regime de governo que existe no livro 1984, é o seguinte: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E por onde tu anda, tu lê a frase: o Grande Irmão está de olho em você. Então, nossa, a gente se sente bem tranquilo, né? E eu separei para vocês um trecho que eu acho que diz muito só sobre o livro, gente, não tem nada a ver com a nossa realidade. É o seguinte: porque se lazer e segurança fossem desfrutados por todos igualmente, a grande massa de seres humanos que costuma ser embrutecida pela pobreza se alfabetizaria e aprenderia a pensar por si. E depois que isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, essa massa se daria conta de que a minoria privilegiada não tinha função nenhuma e acabaria com ela. Então, o governo vive oprimindo as pessoas com medo constante da guerra. Acredito que palavras assim chaves dessa sociedade de 1984 são opressão, medo constante e manipulação do passado. Porque as coisas que aconteceram, os eventos que aconteceram no passado, são manipulados e mudados de acordo com o que o governo quer e de acordo com o que vai privilegiar esse governo. O outro livro é esse aí, ó.
Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que foi publicado em 1953. Aqui nós temos como personagem principal o Guy Montag. Ele é um bombeiro. E aqui no Fahrenheit 451, o próprio nome já dá, assim, uma imagem interessante. Essa é a temperatura em Fahrenheit que o papel começa a pegar fogo. Os bombeiros são responsáveis por queimar livros. Esse é o trabalho oficial dos bombeiros. Nessa sociedade, achei essa frase aqui, gente, muito maravilhosa, eu vou ler para vocês. Existe uma cultura de combate ao pensamento crítico e autônomo dos indivíduos. O livro é uma crítica social ao autoritarismo e à repulsa ao conhecimento. Então temos uma sociedade que rejeita, que repulsa, que tem nojo do conhecimento e que faz de tudo para que esse conhecimento não exista mais, queimando os livros. Os professores, eles vivem escondidos, eles vivem em segredo, em florestas, e tudo que pode levar o ser humano a refletir, a observar, a ficar, mas assim, como posso dizer, para dentro de si, né? Refletir sobre a vida, observar as pessoas, tudo isso é proibido. Tanto que as pessoas são presas por dirigir devagar e também por andar a pé. Então, atividades que levem as pessoas à reflexão são proibidas. O Guy Montag, esse bombeiro, ele começa a abrir os olhos para essa realidade muito estranha que ele vive quando ele conhece Clarice, que é uma moça que diz o seguinte: o psiquiatra quer saber por que eu saio caminhando pelos bosques, por que eu observo os pássaros e coleciono borboletas. Isso é a coisa mais estranha do mundo, gente, nessa sociedade. E ela também diz que ela gosta muito de pegar o transporte público e observar as pessoas que estão ali. E ela diz que ela percebeu que as pessoas não conversam, que as pessoas podem falar sobre roupa, carro, piscina, mas que elas não conversam de fato. Uma outra personagem é a esposa do Guy Montag, que é super adaptada a essa sociedade. Na casa deles, eles têm 3 telas na sala e o sonho dela é ter a 4ª tela. E ela passa o dia assistindo aquela programação feita pelo governo, super fútil, só com imagens muito rápidas, de velocidade, de coisas coloridas. E ela vive com as conchas, que assim são chamados os fones de ouvido. E tem uma frase que diz assim: após 10 anos de prática com as conchas enfiadas nas orelhas, era perita em leitura labial. Quantas pessoas a gente conhece que nunca tiram o fone de ouvido, né? Ai, quando eu digo assim, meu amor, tira o fone de ouvido. E a pessoa responde, mas não tá ligado. Então tira o fone de ouvido da orelha. Para fechar essa parte com o Fahrenheit, eu separei 2 trechos. Um dito pelo Faber, que é um dos professores perseguidos que se escondem na floresta. E ele diz o seguinte: o capitão do bombeiro, né, o capitão do Guy Montag, o capitão está alinhado com os inimigos mais perigosos da verdade e da liberdade, com o rebanho impassível da maioria. Meu Deus, a terrível tirania da maioria. E o capitão, que chama Betty, diz o seguinte para o Montag: pois todos hoje pensam, têm absoluta certeza de que nada acontecerá comigo. Os outros morrem, eu continuo. Não tá aparecendo nada pra vocês? Não. Eu não preciso botar máscara. Os outros vão pegar doença, eu não. Eu posso sair sem máscara, sem botar um álcool em gel e sem manter a distância na fila, né? Não tem problema. Bom, o terceiro livro é esse aí. O Conto da Aya, da Margaret Atwood, foi publicado em 1985. Ele conta a situação que depois de um golpe no governo dos Estados Unidos, mataram o presidente e mais uma boa parte do governo, toma posse um governo teocrático. É um governo que se baseia no Antigo Testamento e é uma sociedade que acaba com os direitos humanos e a liberdade.
A gente tem a superioridade masculina e a vontade de Deus como as premissas maiores. E as mulheres se tornam propriedade do Estado. As mulheres não são mais donas de si. O Estado, né, o governo, define o que vai ser da vida de cada mulher. Além disso, ninguém tem o direito de defesa, por isso não se tem mais advogados, não se tem mais universidades, nem filmes, nem livros, nem nada relacionado à arte e ao conhecimento. A protagonista, ela chama Offred, que quer dizer Off Fred, do Fred. O nome das mulheres mostram de quem que é dono delas. E essa personagem principal, ela faz parte de um grupo sortudo, que são das mulheres férteis. E ela é colocada na casa de um dos comandantes de Gilead, que é o novo nome desse lugar, né? Para que ela tenha filhos deles. Então, as mulheres férteis, elas são treinadas, elas sofrem quase uma lavagem cerebral e são colocadas nas casas dos comandantes desse governo para se reproduzir, né, para parir filhos deles. Porque por causa de um problema de poluição e por causa de doenças sexualmente transmissíveis, muitas mulheres ficaram estéreis. Estéreis. Enfim, não estão mais se reproduzindo. Então, as mulheres que ainda são férteis, elas são colocadas e são obrigadas a manter relações sexuais com esses comandantes para que eles tenham filhos. A protagonista diz, num momento do livro, que ela viu indícios do que estava por vir, ela estava sacando o que estava acontecendo, mas que ela não deu bola porque não estava acontecendo com outras pessoas, não estava acontecendo com ela. Gente? Então, aquilo que a gente vê, olha ali, ó, tá errado. Mas não é comigo, então não vou me meter. Se mete, gente, que daqui a pouco pode chegar na gente também. Eu separei pra vocês, tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui, uma coisa não, duas. Uma é que os bordéis, obviamente, são proibidos, né, gente, porque, né, é um governo teocrático, né, religioso, mas as próprias pessoas do governo organizam bordéis clandestinos. E né, porque a hipocrisia tá aí, né, gente, não é só meme no Face, não. E temos uma personagem que me deixa, assim, muito apreensiva, chama Serena Joy. A Serena Joy era uma líder religiosa que ajudou nesse golpe, né, então ela era uma líder religiosa que antes desse golpe no governo, ela ajudava aí, né, a fazer esses pensamentos, a tentar mudar a cabeça das pessoas e tal. Ela é desesperada para ser mãe, mas ela não é fértil, e ela é a mulher do comandante que recebe a Offred em casa para, né, ter um filho desse comandante. E apesar dela ser muito religiosa, ela é uma mulher muito má, e ela parece aceitar esse novo papel que ela tem nessa sociedade que ela ajudou a construir. Qual é a diferença desse papel? Antes, ela era uma líder religiosa, ela tinha voz, ela discursava, ela aparecia na TV, ela tinha programa na TV fazendo aqueles discursos incríveis para os fiéis. E agora ela é a mulher de um comandante, ela só pode ficar dentro da casa dela, ela não tem nenhum poder, ela tem que aceitar o fato de que o marido dela vai transar com uma outra mulher, vai estuprar, na verdade, uma outra mulher para poder ter o filho que ela não pode ter e quer tanto. Né? Então, Damaris, né, que se cuide, Damaris tá se achando tão poderosa, né, daqui a pouco ela vira Serena Joy. E eu tenho aqui uma frase da Offred que eu acho bem importante, que diz: talvez eu não queira saber de verdade o que está acontecendo. Talvez eu prefira não ter conhecimento. Talvez não possa suportar o conhecimento. E por último, a gente tem aí... Nós temos então o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que foi publicado em 1932. O personagem principal é o Bernard Marx, e a gente tem uma sociedade em que não existe mais uma progenitora, não existe mais uma mãe. As pessoas são criadas numa linha de produção e elas recebem estímulos e condicionamentos para fazerem parte de castas específicas, Y,
gama, beta, beta mais, alfa, alfa mais, as pessoas são divididas assim, e durante essa linha de produção em que elas são geradas, elas vão recebendo estímulos para que elas vivam dentro daquela casta, achando super normal, sem querer sair de dentro daquilo. O que acontece com o Bernard Marx é que durante essa criação dessa linha de produção dele, houve uma pequena falha. Se não me engano, ele é mais baixo do que as pessoas da casta dele. E isso torna ele diferente, ele não se encaixa dentro daquilo e ele começa a questionar aquela sociedade. Sobre ter mãe, né? No passado tiveram mães, eles falam o seguinte: são fatos desagradáveis, eu sei, mas é que a maioria dos fatos históricos é desagradável. Eles também tratam de condicionamento relacionado ao consumo. Eles condicionam as pessoas a querer consumir. Então, durante essa linha de produção em que a pessoa é gerada, ela recebe estímulos para querer consumir. E eles têm uma frase, aqui no livro tem uma frase que diz o seguinte: 62 mil repetições fazem uma verdade. Bernard Marx convive com uma moça chamada Lenina, e a Lenina é super muito bonita, né? De acordo com as pessoas da casta dela, muito bonita, muito livre, principalmente sexualmente, né? Porque as pessoas não se reproduzem, então tem essa liberdade, né, do sexo. E ela acha o Bernard muito estranho, porque ele faz coisas sozinho. E ela diz assim: aquela mania de fazer coisas na intimidade, o que equivalia na prática a não fazer absolutamente nada. Porque se a gente faz uma coisa e não posta uma foto no Instagram ou no Face, né, gente, é como se a gente não fizesse nada, né? Muito. Nessa obra aqui, a gente também tem o soma, que é uma substância, como se fosse um remédio, que reduz a ansiedade e o estresse e deixa a pessoa sempre relaxada e alegre. Até quando a Lenina se sente rejeitada por uma pessoa, ela toma o soma para poder suportar o desgosto dessa rejeição. E a Lenina, ela é rejeitada por um cara que foi gerado por uma mãe e por isso ele e a mãe foram expulsos dessa sociedade, eles vivem à parte. Ele é chamado de selvagem. E esse selvagem diz o seguinte para Lenina: eu preferiria ser infeliz a ter essa espécie de felicidade falsa e mentirosa que você gozava aqui, por causa do soma, né? Então, as pessoas elas não trabalham com as suas emoções negativas, elas não sabem o que fazer com a sua tristeza, o seu tédio, o seu desgosto, a sua frustração. Toma soma e que fica tudo bem, tudo feliz, que passa. E desse livro, eu destaquei o seguinte trecho: o objetivo maior é manter a ordem, mesmo que para isso todos passem por uma grande lavagem cerebral, eliminando qualquer senso de individualidade ou de consciência crítica sobre a realidade. Essa é a ideia do governo aqui de Admirável Mundo Novo. Bom, então, por que a gente está ali no meio? Porque nós temos, então, manipulação de notícias e do passado, o fim da cultura e do conhecimento, o fim da liberdade individual da mulher e controle religioso, o foco no consumo, na diferença entre as classes sociais e temos substâncias para a eterna felicidade. Se vocês não entenderam por que nós estamos no meio desses 4 livros, eu não sei mais o que eu tenho que fazer para vocês entenderem, gente. Dei uma refletida aí, porque é bem triste. Estou sorrindo de idiota, porque é bem triste, gente. É assustador ler esses 4 livros que foram escritos em 1932, 1949. O mais recente foi escrito em 1985, que é, assim, para muitos bem antigo, né? Para mim, né, gente, é novo porque eu tinha 4 anos. Esses livros que foram escritos há tanto tempo estão retratando o nosso presente. E eu pergunto, o que a gente vai fazer com essas informações? Precisamos fazer algo. Obrigada por vocês terem votado lá no Instagram.
Deixem a curtida de vocês aqui, porque eu fiz o que vocês me pediram. Comentem se vocês concordam que, infelizmente, as coisas que esses livros mostram, que essas sociedades distópicas mostram, estão aparecendo na nossa sociedade. Um beijo para vocês e até mais ler.